Olá e bem-vindo ao episódio 331 do Best in Tesla News. Os fabricantes de automóveis alemães estão vendo seus lucros caírem, já que quase ninguém na China quer veículos elétricos alemães. E a Tesla atinge um novo marco com a direção totalmente autônoma e robotáxis sem supervisão. E a SpaceX continua mostrando que está se tornando a espinha dorsal da infraestrutura de IA e também acabou de fazer o maior IPO da história. E estamos vendo mais pessoas comprando Teslas apenas pelo software de direção totalmente autônoma e até dizendo que daqui para frente só vão dirigir um carro comum por diversão. E a demonstração do Tesla Roadster agora está prevista para agosto. E talvez tenhamos visto um presságio de sorte incrível para a Datas na Telebrausen, apesar de já terem se passado 6 meses desde que um Tesla particular cruzou o país sem intervenção, nenhuma montadora tradicional conseguiu replicar o feito. Então acho que aquele botão mágico de alcançar a Tesla não está funcionando muito bem. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Comece Star Rider. Vamos pôr nossa agulha estéreo nesse suco. Os fabricantes de automóveis alemães estão vendo seus lucros diminuírem e estão perdendo sua maior fonte de renda, a China. Já que quase ninguém na China quer veículos elétricos alemães. Fabricantes de automóveis alemães perdem mais receita e lucro que rivais. A receita da Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW caiu 4,3% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto o grupo de comparação das 19 maiores montadoras teve um aumento de 1,7%. No mesmo período, o lucro operacional dos fabricantes alemães caiu 23,3% em relação ao ano anterior, enquanto os fabricantes chineses registraram uma queda de 43,4%. Em contraste, as montadoras americanas Ford, General Motors e Tesla alcançaram um aumento de 83%. E a fonte aqui é o estudo da AIS. Toda a indústria automotiva alemã está passando por uma profunda transformação estrutural. A perda de mercados estrangeiros, a capacidade excedente, o alto investimento em software e a lenta adoção da eletromobilidade estão pesando nos lucros, disse Gale, da EY. As 3 montadoras alemãs tiveram queda de 16% nas vendas na China no primeiro trimestre. O país segue como um dos maiores problemas para as empresas alemãs. Mas os problemas e o declínio da indústria automobilística alemã são internos e auto-infligidos. Se as medidas certas fossem adotadas, a indústria poderia prosperar, mas arrogância, incompetência, ganância e soberba em todos os níveis a impediram. Se você acha que a situação atual está ruim, espere até que a direção totalmente autônoma da Tesla esteja disponível em todos os principais países do mundo. As pessoas vão perceber o grande valor e benefícios de segurança, deixando as montadoras tradicionais. Já é tarde demais para eles mudarem para a direção totalmente autônoma e licenciarem a tecnologia, pois desenvolver modelos de veículos capazes de direção totalmente autônoma leva muitos anos. A Tesla provavelmente não terá mais nenhum interesse em fornecer o hardware necessário, o know-how e o software de qualquer forma. O pior ainda está por vir. Sim, o problema não é só que as montadoras alemãs tiveram queda de 16% nas vendas no primeiro trimestre deste ano. Isso ocorre após 2025, quando eles também enfrentaram grande queda na China, principal mercado dos alemães, antes considerado sua galinha dos ovos de ouro. A China está migrando rapidamente para veículos elétricos a bateria, afirmou o vice-presidente executivo da BYD, a CNBC.
Com toda a tecnologia inovadora introduzida no mercado, o mercado chinês muito rapidamente vai chegar perto de 80% de penetração de veículos elétricos. Com apoio do governo e diversas opções de carros, a penetração de híbridos e elétricos cresceu rapidamente, superando metade dos carros de passeio vendidos em 2024 e alcançando 63% no mês passado, segundo a Associação Chinesa de Carros de Passeio. O problema dos alemães é que os chineses não querem seus veículos elétricos. O grupo Volkswagen vendeu 9.400 veículos totalmente elétricos na China no primeiro trimestre de 2026. Em comparação, a Tesla, a marca, vendeu 113 mil veículos totalmente elétricos na China no primeiro trimestre. Então, em um mercado que está mudando extremamente rápido para veículos elétricos, a Tesla já é 12 vezes maior do que todo o grupo Volkswagen em veículos totalmente elétricos. Concordo totalmente com o Alex. O pior ainda está por vir, pois a Volkswagen segue forte na China, mas com veículos a combustão e híbridos. Como mostrado em vários programas, em todos os países que atingiram 60% a 90% de adoção de veículos totalmente elétricos, vimos isso se repetir. Os híbridos plug-in são só um passo intermediário. Os veículos totalmente elétricos são claramente o futuro e o maior mercado automobilístico do planeta não quer veículos elétricos alemães. A pequena marca Tesla já é 12 vezes maior na China do que todo o grupo Volkswagen em veículos totalmente elétricos. Isso deveria evidenciar o problema das montadoras alemãs. Alguns de vocês talvez tenham visto que estive no evento de takeover da Tesla no último fim de semana. E enquanto eu estava lá, fui cumprimentar a 3W, patrocinadora deste vídeo, porque eles realmente tinham um stand no evento da Tesla. Assim, as pessoas podiam ir, conferir os tapetes de todas as estações e sentir a qualidade do produto. Mas o 3W não estava presente apenas na Áustria, eles também apareceram na Califórnia no mesmo fim de semana, estreando séries futuras no EV Fest na Califórnia, enquanto também mantinham um stand no Tesla Takeover Europa. Acho ótimo, pois essa presença fortalece a credibilidade da marca, permitindo que as pessoas conheçam o produto pessoalmente. É estranho hoje em dia, já que muitos compram online sem ver o produto pessoalmente. O principal é que isso demonstra à comunidade de veículos elétricos o compromisso da 3W em apoiar a transição para a mobilidade sustentável em escala mundial, construindo uma marca global e confiável. A 3W não faz só esses tapetes incríveis para todas as estações que minha família adora, principalmente porque vem com carpetes. Você pode encaixar, como mencionei antes, e em vários estilos, como mostraram no evento. Mas também são feitos com forte compromisso com a sustentabilidade. Os tapetes não são apenas duráveis, mas também feitos de materiais TPE ecologicamente corretos, que são totalmente recicláveis e produzidos com baixo desperdício a partir de materiais reciclados. Esses tapetes premium não são bons apenas para você e para o seu carro, mas também para o planeta. Então, se você quiser o seu, a 3W está com uma promoção exclusiva para donos de Tesla, onde se você usar meu código BESTINTESLA, você terá 18% de desconto no seu pedido. Então clique no link abaixo para garantir os melhores tapetes para todas as estações do mercado. E um grande obrigado a 3W por patrocinar este vídeo. E a Tesla atingiu um novo marco com a direção totalmente autônoma, e os robotáxis sem supervisão estão aumentando. A Tesla atingiu mais um grande marco com seu software de direção totalmente autônoma, ultrapassando 11 bilhões de milhas dirigidas com supervisão. Isso é simplesmente incrível. Isso significa que a Tesla coletou cerca de 1 bilhão de milhas em apenas 37 dias. Sabemos que o número de milhas por dia aumentou nos últimos 6 meses, então o próximo bilhão deve ser alcançado em menos de 30 dias. Uma quantidade de dados de treinamento de IA que a Waymo ou qualquer empresa só pode sonhar. E isso pode ser o motivo pelo qual alguém como a Waymo comprou os 5.500 acres do campo de provas de carros autônomos da Apple no Arizona por 220 milhões de dólares.
O local inclui uns 115 acres, uma área dinâmica de veículos de 35 acres, uma pista oval de 4 milhas e um percurso de rodovia para testes de veículos autônomos. A Apple gastou 10 anos e 10 bilhões de dólares em seu projeto de carro autônomo antes de cancelá-lo porque não conseguiu atingir seus objetivos. Sim, você precisa de dados do mundo real, não apenas de simulação ou de um mundinho simulado como este aqui. Uma tentativa desesperada da Waymo de obter mais dados para treinar seu sistema, pois, como mostrarei depois, ainda falta inteligência para eles. Mais uma vez, como alguns dizem, a Waymo já resolveu a questão da direção totalmente autônoma. Se esse é o caso, por que eles gastariam 220 milhões de dólares nesse pequeno parquinho para robotáxis? A Tesla está avançando muito com seus robotáxis autônomos não supervisionados. Como relatei, a Tesla saltou de 42 para 51 unidades autônomas não supervisionadas em um dia, e logo adicionou mais, como Chan relatou. A frota de robotáxis autônomos não supervisionados da Tesla no Texas volta a crescer. Mais 8 veículos foram registrados, passando de 51 para 59 veículos agora. Ao analisar os VINs, todos os veículos parecem ser do modelo E-Class até agora, mas no dia seguinte, Chan escreveu novamente. A contagem de veículos Tesla em robotáxis autônomos no Texas está aumentando novamente, com mais 10 veículos registrados, passando de 59 para o número mágico de 69 agora registrados. Isso pode ser encontrado na página da web do TXM-CCS. Analisando os números de chassi, VIN, todos os veículos até agora são Model e Blues. Isso mostra que a Tesla está mais confiante no software não supervisionado, pois está convertendo seus robotáxis supervisionados em não supervisionados. E a qualquer momento, agora podem começar a implementar os Cybercabs na mistura também. Só alguns para testá-los, mas enquanto isso, vemos a Waymo parada e confusa no trânsito novamente, bloqueando um cruzamento. E quando você vê o Model Y da Tesla operando suavemente como um robotáxi não supervisionado e depois vê esse monstro da Waymo confuso e preso no trânsito, simplesmente parece um veículo que não sabe o que está fazendo, com seu chapeuzinho de lidar e rodinhas de treinamento de lidar do lado e por aí vai. E então, ao mesmo tempo, sabendo que ele basicamente dirige em trilhos digitais, com essa área pré-mapeada e delimitada geograficamente, isso só piora ainda mais a situação e mostra bem que os veículos da Waymo ainda não têm inteligência. Mesmo com várias viagens por semana, esse monstro estranho tipo Frankenstein ainda se confunde e fica preso no trânsito. Mesmo que críticos digam que a Tesla não resolveu isso, a Waymo também não. Porém, o aumento de robotáxis não supervisionados na frota mostra que a Tesla está cada vez mais confiante no sistema. Quando eles decidirem escalar de verdade, a Tesla vai conseguir fazer algo que a Waymo simplesmente não consegue, que é escalar para um volume extremo em questão de meses. Cathie Wood, da ARK Invest, experimentou pela primeira vez os robotáxis autônomos da Tesla. Mas como ela escreveu, "Ei, Elon Musk, recentemente experimentei a frota de robotáxis da Tesla em Austin. Viagem suave, sem motorista. É impressionante ver mais de 10 anos de treinamento de IA resultarem em um serviço totalmente autônomo. Descobrimos uma nova linha de despesa operacional para o nosso modelo Tesla: multas de estacionamento. Como o nosso robotáxi recebeu uma multa de estacionamento de $75, como a Tesla planeja lidar com estacionamento e infrações de trânsito em um mundo de robotáxis?" Durante o vídeo, ela disse: "O fato de eu conversar com você o tempo todo e não prestar atenção na viagem mostra que acho totalmente seguro. Estou animada com a Tesla e seus acionistas. Acho que agora isso está aos poucos se transformando em tudo de uma vez." Sim, estamos vendo sinais disso com o modo autônomo da Tesla finalmente começando a escalar. Então acho que ela está certa nessa. Na Europa, já informei que obtivemos a aprovação do Full Self Driving supervisionado na Dinamarca. Mas não demorou muito para vermos a Tesla receber autorização para a tecnologia de Full Self Driving supervisionado na Bélgica também. Então acho que podemos adicionar a Bélgica aos países e agora temos 5.
Até o ministro da Economia da Letônia compartilhou o resultado de segurança da Tesla dos Países Baixos e disse: a Letônia não deve ficar atrás no desenvolvimento tecnológico. Se o Full Self-Driving da Tesla estiver disponível na Europa, devemos trabalhar para garantir que a Letônia também esteja pronta para a implementação de tais inovações. A competitividade começa com a capacidade de adotar novas tecnologias. Sim, estamos vendo esse tipo de competição sobre a qual venho falando há anos. Quando um país for aprovar isso aqui na Europa, os outros vão seguir porque não querem parecer que ficaram para trás na implementação de novas tecnologias, especialmente quando os dados podem mostrar que é muito mais seguro. E a Letônia é, claro, o país entre a Estônia e a Lituânia que já aprovou o Full Self-Driving da Tesla. Então seria muito legal ver um carro da Tesla atravessar os 3 países sem nenhum problema. Outro país pode ser aprovado em breve, chegando a 6 países aprovados na Europa. E Case comentou sobre a nova atualização do Full Self-Driving supervisionado na Europa, dizendo que está muito suave. Desde que cruzei a fronteira até chegar em casa, dirigi 2 horas sem alertas do sistema. O DMS está menos sensível e posso até cruzar os braços sem notificações. Mais suave, velocidade melhor e menos notificações de aceleração lateral. Mal posso esperar para testar isso eu mesmo na Dinamarca em breve. Ele foi até lá e, ao cruzar a fronteira, pôde ativar o Full Self-Driving no carro. Isso indica que poderemos dirigir entre países com direção autônoma supervisionada, conforme for aprovada em mais locais. Esta vai ser minha primeira ativação do FSD fora dos Países Baixos. Espero que a rede não caia. Vamos torcer para que a transmissão continue no ar. Não consigo ativar isso. Estamos definitivamente vendo um grande avanço no software de direção totalmente autônoma da Tesla e nos robotáxis. E a SpaceX continua mostrando que está se tornando a espinha dorsal da infraestrutura de IA. E quando até analistas dizem sobre Elon na corrida da IA, é loucura pensar que ele não vai vencer. A corrida da IA está acelerando, com entrevistas esta semana de Elon Musk e Brett Johnson, CFO da SpaceX. E todas as informações e avanços tecnológicos sobre os quais eles estão falando são simplesmente de deixar a mente perplexa. Mas eu já fiz 2 vídeos esta semana sobre esses tópicos, tanto sobre a Tesla quanto sobre a TerraFab da SpaceX, além de falar também sobre a Starlink da SpaceX, centros de dados espaciais e muito mais. Então, se você quiser se aprofundar mais, não se esqueça de conferir, o link está aqui embaixo. Mas também tivemos um ex-cofundador da XAI que está rebatendo as pessoas que continuam desacreditando o Elon. Toby Pollin, cofundador da XAI, que saiu em fevereiro, afirmou que as maiores conquistas de Musk parecem óbvias depois, mas raramente são igualadas. Ele apontou a expansão do hardware da XAI como uma delas. Ele veio e comentou uma postagem sobre a escala dessa expansão. O Google paga à SpaceX cerca de 920 milhões de dólares mensais para alugar cerca de 110 mil GPUs da NVIDIA, conforme divulgado no processo de IPO da SpaceX, como mencionamos antes. O mesmo Google, que projetou seu próprio chip e opera uma das maiores nuvens do mundo, está alugando capacidade de computação do Musk. Sim, eu não acho que as pessoas realmente entendem a magnitude do Google ser um cliente da SpaceX para a computação. Isso é antes de precisarem do serviço de lançamento para instalar ou alugar capacidade de computação de centros de dados de IA da SpaceX no espaço. Mas pensar que Musk não vai vencer a corrida da IA é meio loucura. Se ainda não viu meu vídeo desta semana sobre melhor, mais rápido, mais barato em tudo, Elon Musk e o CFO da SpaceX revelaram novidades sobre a tecnologia da SpaceX. Em breve, Elon Musk e o diretor financeiro disseram isso. Os satélites de dados de IA são muito mais simples de construir do que o que a SpaceX já construiu com a versão 3 do satélite Starlink. E talvez as pessoas simplesmente não entendam que os data centers no espaço são apenas uma constelação de satélites, assim como a constelação existente de satélites Starlink, da SpaceX. Não se trata de a SpaceX poder fazer isso,
pois já possui todas as tecnologias necessárias. Eles só precisam construir tudo para estarem prontos para lançar esses satélites de IA até o final do próximo ano. Como Sawyer também destacou nesta entrevista com Elon, o Texas terá em breve uma das maiores fábricas de células e wafers solares da América do Norte, com o novo investimento da SpaceX, gerando milhares de empregos na região. A instalação solar já está em construção e a fábrica de satélites de IA deve iniciar a produção inicial até o final de 2027. Mas um que pode estar liderando agora, mas não parece realmente entender para onde tudo isso está indo, é Sam Altman. Como ele disse, centros de dados orbitais não estão nos planos da OpenAI. Ao ser perguntado na CNBC se a computação irá para o espaço, o CEO da OpenAI afirmou: "Não é prioridade de curto prazo para nós." Ele citou o custo de lançamento e o escudo atmosférico como motivos para seguir construindo na Terra. Para a SpaceX, lançamentos baratos e infraestrutura orbital são essenciais para o plano de longo prazo. A OpenAI está apostando no caminho oposto e eu aposto que Sam vai mudar de opinião assim que a SpaceX começar a lançar satélites de IA para o espaço. Caso contrário, a OpenAI provavelmente não fará parte dessa corrida de IA a longo prazo. E Joe Lonsdale também disse à CNBC sobre o papel de Elon na corrida da IA. É loucura pensar que ele não vai vencer, mas vamos ouvir o que Joe tinha a dizer. Recebemos Steve Eisman no programa no início da semana. Ele não compraria essa ação e acha que a avaliação não faz sentido. Olha para o TAM, acha que muito disso está relacionado à IA e não pensa que Elon... Não é que Elon não esteja no jogo, mas por algum motivo não acredita que Elon vai vencer esse jogo da IA. Você tem uma opinião diferente? Sim, veja, trilhões de dólares estão sendo investidos em infraestrutura de IA na nossa economia agora. Acho que serão cerca de 5 trilhões nos próximos 5 anos. Tipo, aquela coisinha que o Elon gastou, não posso dizer no que foi. Conversei com ele sobre isso. Mas o retorno é bem menos de um ano, isso posso afirmar. Pelos 26 bilhões de dólares que ele está recebendo na parte em que gastou esse dinheiro. E quero dizer, ele é o tipo de cara que está entre os melhores do mundo em hardware, justamente numa época em que trilhões de dólares estão sendo investidos nessa área. Aliás, quando surgem mais regulações idiotas e mais data centers, a China gasta dinheiro para nos convencer, junto com a extrema esquerda, a não agir. Isso só ajuda o Elon, que fará isso em grande escala no espaço e já mostrou como funcionará. Então, quero dizer, ele realmente preparou tudo de um jeito em que está exatamente na parte principal da onda da IA. É loucura pensar que ele não vai vencer. Sim, e eu já mostrei nos meus vídeos como o tempo de retorno dos data centers no espaço basicamente será pago em poucos meses. Quando chegarmos a clusters coerentes de mais de 1 milhão de GPUs, só o custo da conta de eletricidade aqui na Terra já compensa. E o Joe aqui está dizendo que esses 26 bilhões de dólares basicamente se pagariam em um ano. Um ano! Todos sabemos que a XAI constrói data centers de 20 a 40 vezes mais rápido que qualquer outro. Novamente, vamos voltar ao Google, que projeta sua própria IA e tem a maior nuvem da Terra. Está alugando computação de IA da SpaceX. Isso deveria nos mostrar que a SpaceX já se tornou a líder na corrida da IA para construir a infraestrutura, já que seus concorrentes se tornaram clientes. É basicamente quando você sabe que já venceu. E claro, eles abriram o capital nesta sexta-feira no maior IPO da história. E isso, claro, transformou Elon Musk no primeiro trilionário da história. Como Randy Kirk e eu dissemos em nosso livro A Missão de Elon Musk, Elon se tornaria o primeiro trilionário da história. Mas também transformou mais de 4.000 funcionários da SpaceX em milionários, mas o ódio contra Elon é real. Como pudemos ver neste artigo do Canadá que dizia: a SpaceX está prestes a tornar Elon Musk o primeiro trilionário. Veja como odiá-lo corretamente. Jesus, o ódio que alguém deve ter na vida para escrever uma manchete dessas é realmente triste e assustador. Mas enfim, a SpaceX está construindo a nova internet e basicamente toda a infraestrutura para o futuro da IA. Então pode parecer que a SpaceX já é uma empresa enorme, mas assim como a Tesla, eles só estão começando. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora das notícias rápidas da Tesla. A SpaceX
continua ajudando ao redor do mundo quando desastres acontecem, como escreveram no X. Em resposta ao surto de ebola no leste da República Democrática do Congo, a equipe da Starlink forneceu 150 kits para o CDC da África, possibilitando conectividade confiável para os profissionais de saúde que atuam na linha de frente nas áreas afetadas. Também vemos as tecnologias do Elon se integrando a outras empresas para ajudar ainda mais pessoas em zonas de desastre, como mostra este vídeo. Então, estamos na Upfit, em Hawthorne. Ao meu lado, há esses X10 Skydio, que são docks para drones. Nós fizemos uma parceria com a Skydio, porque a Skydio realmente é o equivalente ao que estamos fazendo com os Teslas em terra, só que no céu. E o que quero dizer com isso é que dentro desses docks estão os drones X10. Eles permitem que forças de segurança, departamento de transporte e várias indústrias tenham visão aérea do que gerenciam. Podem ser pilotados remotamente de qualquer lugar, e o que fazemos em terra com carros de polícia pode ser feito no ar. Essa parceria com a Skydio permite atender a novas demandas usando os docks de drones X10. Aqui à esquerda estão 2 X10 e um trailer personalizado que projetamos do zero. E o benefício do trailer é que esses docks podem ser implantados onde quer que você precise deles. Se houver um evento ou qualquer tipo de cenário de alta demanda que mude minha localização, isso permite que esses docks, que normalmente ficam no chão ou em um telhado de forma estática, sejam implantados remotamente em qualquer lugar. Então, estamos aqui na frente do trailer e o que você vai ver é que temos 2 Starlink Minis no teto. Você só precisa de um se for um drone dock, mas para 2 docks temos 2. Também temos Peplink no trailer, então temos sistemas de segurança e estabilidade total do sinal o tempo todo. O que conseguimos com o trailer, tendo uma porta motorizada, trilhos motorizados e um mastro motorizado, é a capacidade de abrir e fechar o trailer remotamente. Isso permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, com uma conexão à internet, consiga se conectar aos docks dos drones e voar, e o trailer vai responder de acordo. Aqui vemos o mastro motorizado e 2 dos 4 painéis solares no teto. Há 4 no teto e 2 no toldo com atuadores motorizados retráteis. Então, quando o trailer estiver em movimento, isso ficará alinhado com o veículo. Temos essa televisão opcional que fica embutida aqui, assim isso se transforma em uma mesa. Você gerencia seus voos pela TV, protegido pela sombra dos painéis solares no toldo. O trailer possui uma bateria integrada de 15 kWh que pode ser expandida. Ele tem gerenciamento de vibração nos docks, o que permite transportar os docks para onde você quiser levar o trailer. À minha direita, tem uma Cybertruck com um dock X10. O sistema de elevação do dock, movido a energia, possibilita subir ou descer para o voo. A Cybertruck, como o drone Skydio X10, também pode ser operada remotamente com o dock. Eventualmente, a Cybertruck poderá ser pilotada remotamente com total autonomia. Então, o que você tem é autonomia no solo e autonomia no céu com a plataforma da Cybertruck. Portanto, 2 formatos diferentes, 2 casos de uso diferentes. Mas o que estamos fazendo é possibilitar mobilidade para a Skydio, para que seus docks X10 atendam a uma variedade de casos de uso. No final das contas, é muito mais barato operar um drone no céu do que um helicóptero ou enviar alguém até um local. Então esse é um caso de uso perfeito da tecnologia e uma forma de salvar vidas, economizar dinheiro e resolver o problema de maneira melhor. E vemos cada vez mais pessoas percebendo o quão incrivelmente bom é o software de direção totalmente autônoma da Tesla. Como Tom, da We Are Combinator, escreveu: acabei de comprar um Tesla Model e-Trus. A direção totalmente autônoma é uma das tecnologias mais impressionantes que já experimentei. Queria ter comprado isso um ano atrás. Depois escreveu: dirigi da concessionária Tesla em São Francisco até Palo Alto pela rodovia. Dei ré para entrar numa vaga do Supercharger e retornei a São Francisco 1 hora depois. Eu não toquei no volante nenhuma vez. Inacreditável. Mas também tivemos o CEO da Nothing, Carl Pei, testando o Full Self-Driving da Tesla pela primeira vez esta semana. Agora ele diz que só vai dirigir um carro comum por diversão. Pei, que também cofundou a OnePlus, passou esta semana testando a versão 14.3.3 do Full Self-Driving. A conclusão dele foi que o ganho de produtividade é o verdadeiro destaque. Você pode atender ligações, participar de reuniões e pensar em ideias enquanto o carro dirige. Ele também foi honesto sobre os pontos negativos. A função de estacionamento ainda não está no ponto. Só vou dirigir carros tradicionais por diversão, não por necessidade. Sim, essa vai se tornar uma opinião cada vez mais comum daqui para frente. David segue compartilhando o dado impressionante do seu software de direção autônoma. 7.000 milhas sem intervenção no Full Self-Driving supervisionado da Tesla, como escreveu no X. Isso equivale a dirigir de Nova York a Los Angeles ida e volta, e depois ainda dirigir até Chicago e voltar. Tudo completamente sem usar as mãos ou os pedais. Coisa incrível, um software que muda vidas. Versão 14.3.3 é sucesso, mas a versão 14.3.4 já foi lançada. Se você ainda não viu quem lidera a corrida dos veículos elétricos no primeiro trimestre de 2026,
Jean compartilhou uma lista interessante mostrando isso. O Tesla Model Y e o Model 3 fazem dobradinha mais uma vez no primeiro trimestre de 2026, como os dois veículos elétricos mais vendidos do mundo. O Model X domina. O carro menor da Geely chega perto em terceiro lugar, com o Dolphin da BYD e o Xiaomi Wagyu 7 logo atrás. Sim, é fácil ver todo o problema de demanda que a Tesla está enfrentando. Ele só tem o segundo melhor e o melhor modelo de veículo elétrico do mundo. Mesmo o modelo mais vendido da BYD, o Little Seagull, que custa cerca de um quarto do preço do Tesla Model Y, vende apenas 1/3 das unidades do Model X. Bem, o Model Y da Tesla gera basicamente mais de 12 vezes mais receita. Então, comparando o Model Y com o Seagull, bem, em unidades, sim, ele é 3 vezes maior, mas em receita é 12 vezes maior. A BYD teria que vender aproximadamente 875 mil unidades do Seagull para obter o mesmo tipo de receita que a Tesla consegue com o Model Y. Isso também mostra como é difícil comparar a BYD com a Tesla. Na verdade, a Tesla superou a Bigodu em vendas de veículos elétricos a bateria no primeiro trimestre. Foram 358 mil unidades contra 310 mil da BYD. Mas a Tesla fez isso basicamente com 2 veículos de grande volume, enquanto a BYD alcança seu volume com cerca de 12 modelos diferentes de veículos elétricos puros. Então, é difícil comparar, mas isso realmente destacou as vantagens da Tesla em economia de escala com apenas 2 modelos. Também mostra como é impressionante o que a Tesla está fazendo com apenas 2 modelos. Como Herbert disse, a demonstração do Roadster da Tesla será em agosto. Segundo o relatório, a Tesla adiou para agosto a demonstração da nova geração do Roadster, enquanto segue desenvolvendo o sistema de propulsão inspirado na SpaceX. A demonstração deve apresentar o propulsor de gás frio A70 e um projetado para aumentar o desempenho e potencialmente permitir que o Roadster levante voo do chão por um breve momento. Segundo relatos, a Tesla planeja uma versão padrão e um pacote SpaceX. Espero mesmo que desta vez seja em agosto. Estamos esperando há 9 anos pela revelação final e demonstração desse monstro. Mas suspeito que não vamos nos decepcionar. E a Tesla também começou junho com um desempenho forte na Noruega, entregando 1.688 veículos só na primeira semana. Mas Boris Ming escreveu: se alguém está procurando um sinal do que está por vir, esse número específico é um enorme sinal verde. Na cultura chinesa, 1688 é um presságio de muita sorte, porque soa exatamente como Yilu Fa, que significa prosperidade contínua por todo o caminho. Bem, amém! E Tesla Aaron compartilhou. Alguém na vila comprou um Tesla. Sim, e aparentemente não quis tirar o laço. Parece que ficaram muito felizes com o Tesla novinho em folha. E Robinson divulgou uma bela visão aérea da futura fábrica de Megapacks da Tesla, que terá capacidade para produzir 50 gigawatts-hora quando estiver totalmente operacional. Então, cerca de 10 gigawatts-hora a mais do que Lathrop. A fábrica vai empregar cerca de 1.500 pessoas. Com esta fábrica, a de Lathrop e a da China, a Tesla terá capacidade total de 110 gigawatts-hora por ano, quando todas estiverem operando. Nada mal para uma montadora de carros. E Brian compartilhou que o propulsor Falcon 9B171 da SpaceX voará pela 34ª vez com a próxima missão Starlink de quarta-feira, a partir de Vandenberg, Califórnia. O pouso deve ocorrer na balsa drone Of Course I Still Love You. Isso também marca o 650º lançamento do Falcon 9 da SpaceX e o 67º somente neste ano. Sim, quando se trata de lançamentos e reutilização de propulsores de foguetes, existe a SpaceX. E na verdade não todo mundo, mas ninguém mais. É só a SpaceX mesmo. O restante é tão pequeno que quase não aparece. Como mostra este gráfico, a energia eólica e solar são as fontes de eletricidade que mais crescem na história. Este gráfico mostra o tempo necessário para crescer de 100 gigawatts
para 1.000 gigawatts de geração anual. A energia solar continua crescendo, praticamente em linha reta, mostrando claramente o caminho que o mundo está seguindo. O Elétrico Nick compartilhou o gráfico de La Raffel sobre a adoção de veículos elétricos no meu país, ilustrando perfeitamente a curva exponencial em S, como o Nick mencionou. Mais de 95% dos compradores de carros na Dinamarca agora optam por veículos elétricos a bateria. Esse é um número impressionante e um lembrete de como a mudança de carros movidos a combustíveis fósseis para veículos elétricos, a bateria pode acontecer rapidamente. Sim, basicamente passamos de 20% para 80% em cerca de 3 anos, mas La Ravel também escreveu: a transição dos compradores particulares para veículos elétricos a bateria na Dinamarca é simplesmente de tirar o fôlego. Híbridos plug-in caíram muito em certo ponto. Mostre isso para quem diz que elétricos a bateria não vão dominar rapidamente. Eles vão. Atualmente, estamos vendo os primeiros países fazerem exatamente isso. Sim, já demonstrei isso em países com 70%, 80% ou mais de mercado de veículos elétricos a bateria. Sempre que isso acontece, os híbridos plug-in caem drasticamente. Eles são e sempre serão apenas um trampolim para chegar ao verdadeiro carro do futuro. Como mostrei nos meus programas de notícias extras, isso ocorre em países como o Uruguai. Também vemos a adoção de veículos elétricos acelerar em outros países devido à guerra no Iraque. Como pudemos ler neste artigo da Clean Técnica sobre como a adoção de veículos elétricos no Chile disparou. Como dizia a manchete, vendas de veículos elétricos no Chile atingem 10% do mercado em abril, com crescimento de 247%, e como você pode ver neste gráfico, realmente acelerou nos últimos 2 meses, março e abril. E eu espero que vejamos algo semelhante nos números de maio. Mas se olharmos para este gráfico, podemos ver que 2026 acabou de decolar para níveis completamente novos de adoção de veículos elétricos no Chile. E se você está se perguntando como a Tesla está realmente se saindo no Chile? Bem, o Tesla Model Y é, claro, o BEV mais vendido. Depois temos um híbrido em segundo lugar. E então, o segundo BEV mais vendido é o Tesla Model 3. A Tesla está indo muito bem. Sabemos que a BYD e outras montadoras chinesas já têm capacidade excedente para inundar mercados globais. Veremos BEVs e outros crescerem rápido em vários países em desenvolvimento que estão adotando veículos elétricos. Assim como pudemos ver também na Indonésia, onde as vendas da BYD de janeiro a abril aumentaram 664% em relação ao ano anterior. Então, podemos realmente ver que os países em desenvolvimento estão embarcando na adoção de veículos elétricos mais rápido do que a maioria dos países ocidentais, e os chineses estão prontos para fornecer todos os veículos eletrificados de que eles precisam. A Tesla informou que o Full Self-Driving supervisionado é o único software que já completou várias viagens de costa a costa, sem intervenção humana. E como Omar reiterou, com carros reais de clientes. E David também comentou e escreveu: de um verdadeiro ex-vendedor da Lida. Sim, David fez o primeiro em dezembro do ano passado. Então vamos começar a contar a partir daí e veremos se algum dos fabricantes de automóveis tradicionais terá um veículo. Onde um cliente dirige de costa a costa sem nenhuma intervenção, fazendo todo o estacionamento, dando ré até o carregador, tudo sem intervenção, de costa a costa. Até agora, eles já estão 6 meses atrasados. Ainda assim, alguns analistas afirmam que as outras montadoras tradicionais alcançarão a Tesla em 3 a 6 meses após o lançamento do software de direção autônoma. Bem, basicamente já podemos provar que isso não vai acontecer, e alguém como a Waymo provavelmente nunca vai conseguir fazer isso. Esse é um marco interessante, pois agora podemos medir o tempo até outro carro particular nos Estados Unidos conseguir isso. Acho que vai demorar. Antes de finalizarmos com diversão, agradeço rapidamente aos novos apoiadores do canal. Meus novos membros do YouTube, David Sicker, Henrik Sinrich e Anil Kumar Kolode, algo assim. Desculpe por isso. Denis Rafaelo, meu novo super-herói melhor em Tesla. Muito obrigado, Denis. E Miguel Gonzalez.
E meu novo produtor no Patreon, Sr. Harvey Dussett. Muito obrigado pelo apoio, faço tudo sozinho, mas vocês também são produtores deste programa. Obrigado! E vamos encerrar com diversão. Com todos os carros elétricos muito caros que estão sendo lançados no momento, vamos dar uma olhada nas semelhanças de design. Aqui temos a Ferrari AMG e a EG. Isso é tudo que podemos mostrar neste programa. Espero que tenha gostado. Se você gostou, clique no curtir antes de sair, pois isso ajuda muito o vídeo a ser encontrado por outras pessoas. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos como este. Ajude o canal a crescer para alcançarmos mais pessoas sobre a revolução dos veículos elétricos e o futuro da abundância. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. Mas se quiser apoiar ainda mais o canal, lembre-se de que, por apenas $1, você pode se tornar um patrono deste canal. Para receber agradecimento e vantagens como acesso antecipado, vídeos sem anúncios e exclusivos, confira o Patreon para detalhes. Não se esqueça de me seguir no X, onde posto novidades e muito mais. Confira também a loja de produtos para apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou patrono. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestintesla.com. Você também pode se tornar um produtor executivo e receber artigos de notícias, vídeos exclusivos, bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa também no bestintesla.com. E obrigado por assistir. E até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.